Oi, gente, esse é o canal Divã e a Estante. A gente tá hoje mais uma vez nesse encontro que é uma delícia com meus amigos Guilherme e Gerlan, nesse projeto Nós Três em Resenha. E hoje o livro é Violeta, de Isabel Allende. Esse livro delicioso que eu particularmente... Da Isabel. E é o lançamento da Isabel Allende, o último dela, da Bertrand Brasil. Eu, particularmente, já li há 2 meses, já não está tão fresco na minha memória, mas os meninos aqui leram recentemente. E esse livro, então, fala da nossa personagem maravilhosa aqui, Violeta, que é uma mulher que começa o livro deixando uma carta, né? Esse livro é como se fosse uma memória dela, uma carta. Um testamento pro Camilo, né? Pro Camilo, seu neto. Que só se descobre que é o neto dela quase no final. Isso, a gente não sabe, né, no início do livro. A gente não sabe que é o Camilo. Quem é essa pessoa, para quem ela tá deixando nessas memórias. E essa Violeta é uma mulher que nasce na década de 20 e vai contando, né, desde a sua infância. Tem uma parte longa do livro aí, que para mim foi super interessante, mas a gente tem aqui opiniões divergentes sobre essa parte, né? Eu gosto muito dessa parte histórica, né, que a Isabel é maravilhosa em contar. É um livro que conta o quê? Umas 7 décadas? Não, o livro é sobre um século de vida. A personagem é centenária. Ela nasce em 1920 e morre em 2020. Ela escreve nos últimos dias de vida dela, quando ela já está partindo, ela resolve escrever ao neto dela a história de vida dela. E dele também, né? Porque ele também é uma parte da vida dela. E o livro é extremamente bem dividido. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é a juventude, o desterro, que é a infância, a adolescência. A segunda parte, a paixão, que é a juventude. É a parte dessas descobertas da juventude amorosas dela, né? Dela. A terceira parte, que são os ausentes, que é a meia-idade. E a última parte, renascer, que é a velhice dela. Que parte que vocês gostaram mais do livro? Olha, eu amei a velhice dela, gente. Eu amei, porque a velhice ela é retratada no livro de uma forma como a gente não vê. Em nenhuma outra história. Ela é tratada com uma dignidade impressionante. Ela é uma mulher, Violeta é uma mulher extraordinária. A personagem, ela é uma mulher vanguardista. Ela é uma mulher que se permitiu errar e se permitiu acertar, se permitiu viver. É uma mulher que se permitiu ser contraditória. E ela viveu certas coisas em fases de vida que as pessoas não se permitem viver. Ela viveu vários relacionamentos. Ela viveu relacionamento na maturidade. Né? A questão da perda. Ela viveu relacionamento na idade, na terceira idade. Dela. Ela viveu um casamento feliz na velhice. Ela se permitiu se envolver com homens da faixa etária dela, de uma faixa etária um pouco mais nova. Ela se permitiu tudo na vida. Ela foi uma mulher assim extraordinária. Ela simplesmente ela viveu a vida dela, se permitindo tudo aquilo que a vida trouxe. Não se restringiu às imposições sociais, nenhuma. Apesar de ter sofrido, né? Ela enfrentou isso. Muito pelo contrário, ela teve peito para enfrentar isso. Quando ela era uma mulher super independente, né? Ela era uma mulher super inventiva, ela criava os próprios negócios, era independente, guardava dinheiro. Ela foi uma mulher que enriqueceu. Isso, esse livro... Ela era uma mulher com esse perfil empreendedor. Isso. Uma coisa muito interessante que esse livro trata, né? Que ele traz, Isabel Allende maravilhosa, ela traz aqui muitos tabus, né? Muitas questões importantes, polêmicas para a gente tratar. Uma é de uma relação homoafetiva, né? Feminina, que não é da personagem principal. Exatamente, que é de uma mulher que cuidava, né? Que veio, uma estrangeira, isso, que chega para cuidar dela, para ensiná-la, né? A idiomas, Miss Taylor, né? Isso. A Taylor, Miss Taylor. Isso, e que acaba se tornando quase um membro da família e tal, uma personagem muito importante. E a da violência, né? A violência doméstica também.
que eu acho que são assuntos muito importantes. Independência feminina também, as mulheres são muito fortes, as mulheres Violeta, ela tem um viés nesse livro. feminista muito grande. Todas as Exatamente. mulheres nesse livro são muito Isabel interessantes. Allende, ela é uma mulher vanguardista. A própria postura dela nos livros, as mulheres de Isabel Allende, elas são mulheres à frente do tempo dela. Ela não é uma mulher que ela escreve com as mulheres assim meio... As tias, as tias Yaipe lá, todas são descritas como vanguardistas. mulheres muito fortes, a Facunda, a Teresa. A Facunda é praticamente quase que um patrimônio da família dela. Exatamente. As Todas. mulheres, elas são retratadas de uma maneira muito interessante nesse livro. São mulheres muito fortes. Isso a Isabel já faz desde outros livros, né? A Casa dos Espíritos, que é um outro livro que eu li dela, né? Desde a Sempre explorando personagens femininas muito fortes, né? Casa dos Espíritos é o primeiro livro dela. Foi quando ela começou a escrever, em 1982. Então ela já começou com essa vibe e ela já colocou isso. Agora, esse livro, pra mim, ele traz um posicionamento mais feminista mesmo. É isso Muito que você mais do coloca. que- Até em questões políticas. As questões políticas muito fortes. Ela participava também, ela queria participar. Então eu acho que tem esse papel muito forte da figura feminina. Até em questões políticas. Violeta é uma mulher ativa, atuante. Ela não é uma mulher passiva, não foi passiva nem com a vida. Ela viveu a vida dela atuante, ela era mulher de ação. Não é à toa que ela depois fundou um instituto. instituto, né? Ela fundou um instituto e amparava as mulheres, né? Que sofriam de violência doméstica, questões de abuso, tudo isso, dava todo um amparo. Então eu acho que a figura feminina, até na questão política, A figura dela é exerceu... uma síntese dessa participação feminina, da politização feminina, das questões femininas que se tratam, essas questões todas. É o livro com a vibe mais feminista que Isabel Allende já escreveu. A gente acabou não falando muito do enredo, né, gente? Então... É porque são os pontos fortes que já tocam a gente logo de cara. A gente não fala muito do enredo, fica difícil para quem assiste o vídeo entender o que é o livro. Eu vou tentar falar um pouquinho e vocês vão me ajudando. A Violeta, então, é uma criança, né? Ela tem um pai muito forte, um pai que é bom nos negócios, mas tem um irmão que ajuda esse pai. Isso é forte em termos. O pai é rico. Isso, ele é uma Eu não figura... sei nem dizer se ele era rico, eu acho que ele era um apostador, ele Não apostava... é que era rico, ele era um herdeiro. Era um herdeiro de uma situação financeira rica. Só que o pai dela não era um homem forte. Ele é uma figura forte para ela, né? Ele é simbolicamente forte na família, ele é forte para ela, muito representativo, né? Não estou falando do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista social, mas no livro ele é uma forte figura para ela. E ele tem algumas escolhas, né, nos negócios um pouco arriscadas, um pouco estranhas, e isso fica bem claro pra gente, né? Num dado momento, esse homem, com a crise, né? De 1929. Isso, ele perde tudo. Perde o controle de tudo. Isso, e ele acaba tomando uma decisão aí, que eu não vou dar o spoiler, que muda completamente a vida dessa família. E ela, com o irmão, com esta... vão para casa, para uma fazenda, tem que se mudar para o interior, para casa desse grupo. Dos pais da Teresa. A primeira parte do livro se chama Teresa O Desterro. Rivas. O Desterro é exatamente por isso. Ela é desterrada do convívio que ela tinha, da situação de vida que ela tinha, e ela vai parar numa situação remota no sul, governanta. Preceptora, é essa palavra que eu estou tentando achar. Então, ela tinha uma preceptora. Na região da Patagônia. Ela tinha uma preceptora porque ela, inclusive, era uma criança muito rebelde, muito mal criada. A infância dela foi muito mal criada. E ela, com essa mudança de vida dela, ela muda completamente. Ela deixa de ser aquela menina, a filha caçula, a única filha mulher de uma família rica, de uma família
importante de uma família aristocrática e passa a ser Passa a lidar com uma outra realidade. uma menina muda comum, totalmente. ela passa a ser uma camponesa de uma região da Patagônia. Então isso aí molda muito os valores da Violeta. Ela cresce muito em cima disso. Ela cresce muito um temperamento muito selvagem, indomável. O temperamento dela se forma. Por isso que essa primeira parte é muito importante. Porque ela forma o temperamento dela. Isso eu dei para perceber no livro. O livro é muito coerente nesse aspecto. Forma o caráter, o temperamento, mais o temperamento dela, que é um temperamento indomável da Violeta. Ela tinha uma preceptora quando ela vivia, né, na casa na cidade. Quando ela era de família aristocrática. Depois, quando ela perdeu a aristocracia, eles precisam ir viver, então, de favor, na casa de fazenda dessa família, então, que abriga eles, né? Dessa empregada, na verdade, né? Que era, então, empregada e passa a ser, então, quem acolhe eles. Olha como tudo vira, toda situação vira na vida dela. E aí ela vai crescendo lá, né, ajudando outras pessoas, né, tudo vai transformando como ela toma aspecto comunitário de vida, ela passa a ter pensamento comunitário. Isso, o livro vira bastante, ela vai se tornando uma moça, né, uma mocinha, até que um rapaz já de boa família, de uma fazenda próxima, se interessa por ela. E aí eles se casam. Vou acelerar aí uma parte, porque, né, 100 anos de livro, aliás, né? Os anos de vida do livro, eles são 8 ou 80. Ou os homens são muito fracos, ou os homens são muito fortes. Ou eles são muito insossos, ou eles têm personalidade marcante. Porque a Isabel Allende tem isso, né? De elaborar muitas personagens femininas e os personagens masculinos. Ou eles passam um pouco... Eles não têm um papel principal, né? Ou eles têm uma ficam secundárias, muito marcante, né? No livro, eles acho que o único que teve um papel significativo foi o Julien, né? Que foi o marido dela, a paixão avassaladora dela. É o que mais se participa do livro. Inclusive é o personagem que não diz quando morre no livro. Ele não é descrito mesmo. Não é descrito quando morre. Ele compra uma fazenda na Patagônia. Ela diz direitinho, ela finaliza todos os ciclos, menos o dele. Ele é o único personagem que ninguém sabe como terminou. Ele simplesmente acaba no livro. O livro acaba e ele não acaba, né, pra nós. Então, ela se casa... vive esse casamento com esse homem, em princípio, um bom homem, o Fábio, né? Que é o veterinário. Isso. Não, mas era um homem muito morno. Ela não é uma mulher com temperamento para um casamento morno. Era um homem morno. O temperamento do homem era morno. Era aquele homem tradicional demais. Aquele homem, para ela ser uma dona de casa, esposa, aquela muito tradicional. A Violeta era um temperamento indomável. Ela não servia para isso. A questão assim, é que se a gente vai explicando muito o livro, a gente vai dando muito spoiler, né, gente? E aí a gente não quer dar muito spoiler, né? Assim, a título de informação, mas ela se vê nesse relacionamento, esse relacionamento é avassalador pra ela. Ela se vê refém dessa situação. Eu acho que é o único momento em que ela... Do casamento. Exatamente, com o piloto. Aí já estamos na outra relação. Exatamente. Né? O que acontece? Essa mulher, ela vai vivendo outras relações, né? Ao longo da vida, é uma mulher que se apaixona muito... É muito intensa. Intensamente, ou não, né? Com o amadurecimento, com o envelhecimento, ela vai vivendo outras relações com outros formatos, de formas mais ou menos intensas, conforme a nossa vida mesmo, né? Que e é isso que é maravilhoso no livro. Eu acho que a gente vai percebendo também a transformação dessa personagem, né? A personagem se transforma e vai vivendo a vida de formas diferentes. Eu acho que essa escolha da Isabel Allende, né, que a segunda obra que eu leio dela, que também tanto A Casa dos Espíritos quanto Violeta, a escolha dela é de fazer uma trajetória muito grande da história da personagem. O livro é épico.
Isso. É muito real, então, né? a gente É secular. percebe essa personagem amadurecendo e se transformando e fazendo escolhas distintas para si. Então é muito, isso é que é uma riqueza, assim. E a leitura é muito gostosa, né? A gente vai percebendo. A leitura é fluida, é envolvente, é dinâmica. Ela é muito viva, né? É uma Isabel personagem Allende, muito para viva. quem conhece Isabel Allende, sabe que a leitura dela, a escrita dela sempre é fluida. Isabel Allende é o tipo da escritora que os livros dela não pegam, eles não ficam agarrados em lugar nenhum. Você tem outra opinião, né, amigo? Não, eu agarrei na parte da infância, né? A parte da infância dela, pra mim, eu não sei se era o meu momento que eu estava vivenciando também, né, na minha correria do dia a dia. Essa parte da infância agarrou um pouco, mas a parte mais, assim, chocante pra mim, né, teve esse momento das paixões dela, que foram muito fortes, mas o momento que mais me pegou, que foi mais difícil pra mim, foi o momento da passagem do tempo, que foi desse momento, a partir dos 50 anos dela, quando ela começou, né, a partir dos 50, ela começa a descrever esse peso da passagem do tempo, e aí as pessoas daquele contexto ali dela começam a envelhecer também, né, e aí as pessoas estão indo, e então pra mim esse momento... O curioso dela é que ela viveu experiências na maturidade, na velhice, que a maioria das pessoas não vive. E ela encarou tudo isso de peito aberto. É isso que eu gostei do livro. Sim, ela viveu uma vida maravilhosa. A velhice ela é sempre retratada como uma coisa muito sombria. No livro a velhice não é sombria. A velhice dela não é sombria. A velhice dela, tudo bem, ela foi perdendo as pessoas. Quem vive muito... Ela ficou sozinha. Não, mas quem vive Mas muito... a velhice da mãe dela, por exemplo, é sombria. A da mãe dela, mas a dela não. A da mãe dela foi no início. A mãe dela era uma mulher que... Não foi no início, já foi lá pro meio. Foi na metade do livro, quando já lá pro meio do livro. Na segunda parte ela perdeu. A velhice do irmão dela. A velhice do irmão foi muito difícil. Enfim, a gente tem a gente tem um livro com muitas complexidades, até o cachorro. Gente, o cachorro pra mim foi uma parte muito triste. Então, é isso que é maravilhoso, né? Assim, como cada um lê. A vida é dada de uma forma muito crua. E como cada um lê o livro de uma maneira diferente, né? Você está dizendo que gostou muito da parte da velhice, você gostou muito da parte da maturidade. Eu fiquei muito sensibilizada pela parte da infância. Eu não sei se porque as relações paterno, materna, é uma parte que me deixa mais tocada, né? Foi uma coisa que me fez chorar. Eu choro com leituras, né? E eu fiquei muito sensibilizada. Finalizando, eu quase me peguei chorando também. Então... As últimas 50 páginas, elas são bem difíceis, assim, né? É todo um enfrentamento final, né? É o desfecho do livro, então é muito difícil essa questão da passagem de tempo. Pra mim me pegou mais. Eu li o fim do livro, ele é até mais em estado de graça, que eu vi uma dignidade tão grande na velhice dela, porque a velhice dificilmente é digna. No livro, a dela foi de uma dignidade impressionante. Ela perdeu as pessoas, porque é uma pessoa que vive 100 anos, ela tem que saber. Obviamente, o natural dela é enterrar as pessoas que são da época dela. Dificilmente ela chega aos 100 anos com as pessoas que conviveram com ela quando eram jovens. Ela vai perder algumas pessoas. Isso aí eu sei porque ela é minha avó. Né? Ela perdeu praticamente todos. No máximo, no final, sobrou para ela uma irmã. Mas as pessoas... achei muito digna a forma como Isabel Allende botou. A velhice, especialmente dos dias de hoje, a velhice quase sempre não é muito digna. E a dela foi. A dela eu vi uma dignidade, uma mulher que viveu um grande amor na velhice, que viveu uma vida ativa na velhice, obviamente com as limitações que você vai tendo com o tempo, mas eu achei a velhice dela muito disso. Eu peço a Deus que se eu envelhecesse, eu queria envelhecer dessa forma. E ela inclusive retrata aqui, gente, a pandemia, né? Ela tá vivendo a pandemia aqui no final. É bem... Pandemia em 2020. As duas pandemias. A vida dela começa no período da gripe espanhola. Da pandemia da gripe espanhola e termina na pandemia de Covid. do coronavírus.
Olha quantas marcações eu fiz. Eu grifei o livro todo, eu anotei o livro todo, né? Aqui, gente, muito bonitinho. Olha, eu mesmo acho bonitinho. Fez algumas relações escrevi com a aqui, outra leitura. Lágrimas, eu não sei se vocês vão ver escrito meu aqui, lágrimas. Provavelmente aqui eu chorei, né? Provavelmente não, certamente. Se eu escrevi lágrimas aqui, né? Uma coisa que Isabel Allende coloca muito também nos livros dela é a questão política, porque a família dela viveu muito a repressão política, a repressão ditatorial. Ditadura. Então, né? isso aí tem no livro. Só que nesse livro eu achei que isso aí foi muito mais coadjuvante. Um contexto histórico, outros, né? Um contexto Contextualizar. histórico que ela colocou, mas que envolveu a família dela diretamente. Ela deixa muito claro isso, que ela era completamente alienada com relação à questão do autoritarismo militar, do autoritarismo político, até que isso afetou diretamente a família dela. E afetou. Aí, mais do que isso, é spoiler. As pessoas que leiam e vejam como que isso passou. Gente, e aí tem relação com amorosas, filhos, né? Muitos problemas. Eu acho que é um livraço, achei um livraço, uma das boas leituras que eu vou levar desse ano. Achei muito rico. Intenso. Rico, intenso. É isso, gente. Eu acho que já deu para dar o gostinho para vocês. Fica aqui mais um encontro nosso, né, do Nós Três em Resenha, mais um vídeo. E no mês que vem a gente tá aí de novo para mais um vídeo aqui desse canal. Com nós três juntos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.